Boa noite, pessoal. Vocês me escutam? Sim, Léo, tá tudo certo por aqui. Para mim tá cortando um pouquinho. Oiê, Deixa eu fechar aqui mais alguma coisa. Tá me ouvindo bem, Mirna? tudo certo por aqui. Você tá me ouvindo direito? Não, eu acho que eu tô. Talvez seja a minha internet, para mim tá cortando um pouquinho. Mas a minha voz tá chegando normal para você? Pra mim, tranquilo. Então eu vou me adaptando aqui. Belezinha. Maravilha. Como é que você tá, minha querida? Eu tô bem, e você? Como foi a sua semana? Foi muito boa, foi muito boa. Uma semana Ainda mais com o corrida, feriado na quarta. mas empolgado de estar aqui com os nossos embaixadores da Nestlé. Exatamente. A gente está dando mais uns 2 minutinhos aí, enquanto o pessoal está chegando, sexta-feira, 7 horas. Então, Uhum. vamos dar essa colher de chá aí até 7h10, né? Daí a gente começa. Perfeito. Por mim, tranquilo. Maravilha. Pessoal, se quiser dar um oi aí também, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Afinal, se estaremos juntos. Daqui a pouco eu começo as apresentações. Bom, pessoal, boa noite. Acho que respeito até todo mundo que chegou aí no horário. A gente vai começar a nossa live de hoje, nessa série o último workshop. Estamos fechando, então, um circuito de workshops, que legal. Uma honra estar aqui na presença de vocês. Estou aqui com uma convidada muito especial. Vou começar a fazer as apresentações agora. Vou falar um pouquinho quem sou eu, da onde vim, do que me alimento, quem sou eu na fila do pão, por que eu estou aqui para falar para vocês. E também vou apresentar a Mirna, que é uma pessoa que faz parte aí também e contribuiu muito para eu estar aqui falando para vocês hoje justamente sobre esse tema, que é sobre como falar, como se expressar melhor em vídeos, em materiais audiovisuais. E eu acredito que todos vocês têm a linguagem do audiovisual no dia a dia de vocês, senão possivelmente não estariam aqui também de alguma forma, se não entusiastas dessa linguagem. Eu sou Léo Mereu, eu sou diretor da Babusca, que é da Holding Lotus Young, que hoje atende a Nestlé já desde 2017. Eu sou sócio e cofundador da empresa, então eu estou há 10 anos nesse negócio, dos quais, digamos que uns 6 trabalhando diretamente com a Nestlé em diversas áreas de negócios, SKUs, produtos. Já passei bastante aí por dentro da Nestlé, conheço bem a marca, me sinto muito privilegiado de poder estar falando para vocês hoje um pouquinho sobre também essa experiência, né? Porque a gente está falando sobre falar, sobre se expressar. E falando um pouquinho de mim,
Eu, além de ser cofundador e diretor, eu também sou roteirista, produtor executivo, eu dirijo filmes também, sou planejamento, sou diretor de novos negócios da holding, sou músico, como vocês podem supor, pelos instrumentos que estão aqui ao meu redor. Já trabalhei com cinema também do outro lado, já fui ator, sou um empreendedor, estou hoje envolvido com vários negócios, não só em comunicação, mas em moda, em gastronomia. Sou alguém que busca muito se realizar através do trabalho e através da expressão. A expressão, a forma de me colocar em vídeos, não só em vídeos, né, gente? Vamos falar bem sinceramente, a gente está falando de como se colocar em situações, eventualmente é uma reunião, é uma conversa, toda situação ela é uma ocasião onde a gente pode escolher se expressar melhor e para isso tudo tem um caminho, né? Então eu estou trabalhando já com comunicação há 22 anos e nem sempre eu me senti confortável para falar numa reunião ou participar de um workshop ou gravar um vídeo. Hoje eu também gravo aulas para uma plataforma que se chama Creana, que são cursos de soft skills, e um deles, inclusive, é sobre persuasão, que a Mirna também participou. Eu estou louco para apresentar a Mirna, vou chegar nesse ponto, né? Porque dentro dessa experiência, saber se expressar, saber se colocar, também passa por se conhecer muito bem, né? Acho que mais do que uma busca de autodesenvolvimento, é uma busca de autoconhecimento. A partir do momento que a gente se conhece, sabe as nossas limitações, a gente fica mais aptos para trabalhar elas de uma forma que elas possam nos contribuir positivamente nas coisas que a gente faz. A expressão, para mim, sempre foi uma questão muito importante, até por ser músico, por sempre ter gostado dessa questão de palco, de chamar, digamos, as atenções para mim, né? E a Mirna, que está aqui com a gente hoje, foi uma pessoa que, quando eu recebi o convite para falar, me pareceu ser muito óbvio. Eu sempre chamo ela para falar, principalmente quando o assunto é esse, porque a Mirna ela é fonoaudióloga, e mais do que isso, eu gosto de dizer que a Mirna ela é uma coach de expressividade, de discurso. Isso tem a ver com o nome da empresa dela também. E a Mirna surgiu na minha vida em um momento que eu estava em pleno autoconhecimento, buscando autodesenvolvimento, na forma de me expressar, de me colocar melhor, de me sentir mais seguro. E quando surgiu esse convite, eu pensei, vou convidar a Mirna, porque eu acredito, eu tenho certeza que ela tem um conteúdo muito rico para dividir, que eu já conheço, eu já sou super catequizado. É com muito prazer assim, que eu apresento a Mirna para vocês e vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela também, falar um pouquinho sobre o trabalho dela, e a gente vai começar um papo que versa muito sobre como se expressar melhor, o que isso envolve, o que isso impacta, o que isso demanda, que tipo de coisa a gente pode fazer para efetivamente na prática. E agora acho que veio um eco, sanduíche, agora passou. Mas, enfim, como que a gente consegue aplicar essas coisas? Mirna, o microfone é seu, seja muito bem-vinda e obrigado por essa participação, por atender esse convite. Eu espero que seja uma noite muito proveitosa aí para todo mundo, para você também. Com certeza será. Muito obrigada a você pelo convite, Léo, por mais uma aventura juntos. Já estivemos outras vezes juntos em outras oportunidades, então agradeço mais uma vez. Boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje. Espero que seja muito bem aproveitado. A gente vai falar de um tema que gosta bastante. Eu acredito que talvez tenha sido o tema que uniu eu e o Léo, independente da nossa relação profissional, mas foi que
de fato, unir os nossos esforços para a gente se tornar esse time que fala e que catequiza mesmo as pessoas com relação a essa parte de comunicação. Eu sou a Mirna, como o Léo já apresentou, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e comunicação, eu sou a founder da Speech, que é uma empresa parceira da Babusca, então estamos nessa aí, já tivemos outras oportunidades de estarmos juntos, seja com o Léo, seja eu com a Babusca, seja a Babusca com a Speech, então estamos juntos nesse relacionamento sério já tem um tempo, né, Léo? E na live de hoje, o Léo falou para mim assim, Mirna, a gente tem uma missão. Tem uma galera aí que está a fim de se comunicar melhor, por uma empresa que já está com a gente há muito tempo. E ele falou, ninguém melhor do que você para poder falar sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Léo, acho que vale a pena até falar do Léo como comunicador. Como vocês puderam perceber, ele é essa pessoa multifacetada. E já quando já tinha conhecido o Léo, eu falei, gente, são muitos personagens de uma pessoa só. Então tem o Léo empreendedor, tem o Léo conselheiro, tem o Léo que vai puxar sua orelha, tem o Léo comunicador, tem o Léo que se arrisca na arte, mas acima de tudo tem o Léo que tenta ter o máximo de êxito possível em tudo. E eu tenho certeza que hoje o que ele trouxe para apresentar para vocês em relação à comunicação é uma bagagem muito valiosa para ser de fato muito bem explorada e aproveitada nesses quantos anos de profissão, Léo? 15? 10? Quantos? Se eu for juntar a música, são 27 anos de trabalho. Muito tempo. Então, assim, temos 27 anos aí de bagagem, é uma bagagem bem cheia, com muita experiência, com muito conhecimento e multifacetada, assim como o Léo é. Léo, você quer fazer uma introdução ou toca o barco por aqui mesmo? Toca o barco, o timão é seu. Opa, gostei de ver. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Léo, você me sinaliza quando estiver vendo? Sinalizo, vamos ver. Vamos lá. Já está vendo? Sim. Perfeito, então, pessoal. O Léo já tinha adiantado aqui que vocês são esses embaixadores que usam de fato a comunicação para poder propagar algo que é muito importante. E como título hoje da nossa live, 15 segundos para você vender e se conectar com a sua audiência. Já vou passar aqui a parte da minha apresentação, porque vocês já me conhecem. E aqui já iniciar falando que o que você fala nas redes sociais, ele representa a marca que está por trás de você. Hoje a gente tem a marca aqui Nestlé, falando por todos vocês, e é importante que a comunicação de vocês esteja muito bem alinhada com relação a isso. E a gente começa pelo primeiro passo, então. Como é que eu faço tudo isso? Vamos lá. Nas redes sociais, a gente vive uma era de velocidade das informações. Então, cada vez mais as pessoas estão com menos tempo, por consequência, cada vez mais as pessoas têm uma atenção diminuída. Então, a gente está aí em busca o tempo todo da atenção das pessoas para poder fisgar e falar assim, ok, é agora que eu vou fazer a minha venda. E o primeiro passo para a gente poder definir tudo isso, começar o processo de comunicação de uma maneira eficiente, é definir a nossa mensagem. Mirna, como assim? Como assim definir a minha mensagem? Então, supondo que vocês querem fazer uma live, que nem a gente está fazendo aqui hoje. Qual que é o tema central daquilo que vocês querem comunicar? Os produtos? Algum tema específico de nutrição? Algo sobre a saúde? Algo que as pessoas possam usar no dia a dia delas? Então, qual que é a mensagem que no final tem que ficar na cabeça de quem está escutando vocês? O segundo passo é estruturar esse discurso de forma que ele tenha objetividade. Então, não adianta nada a gente usar esses 15 segundos e resolver falar por 3 minutos, porque as pessoas não têm mais esse tempo. Mirna, mas a minha mensagem tem 3 minutos. Tudo bem. Então, garanta que a sua mensagem vai ser interessante o suficiente para deixar 3 minutos ali de máxima atenção. Claro que é importante também a gente ter um bom posicionamento de câmera, de forma que capte o nosso tronco e a cabeça, porque isso também comunica. Então, vamos lembrar aqui, e é a frase que eu quero que fique na cabeça de todos vocês. Tudo comunica e cria percepção.
Então, é muito importante que todos os elementos narrativos da fala de vocês, seja da perspectiva verbal, seja da perspectiva não verbal, estejam muito bem alinhados. Os gestos, eles são um baita recurso de comunicação, porque eles complementam a nossa fala. Então, aproveitem para usar os gestos de uma maneira bem orquestrada, harmônica com aquilo que vocês estão falando. Então, não adianta nada vocês estarem comunicando e, de repente, tira anel, coloca anel, tira anel, coloca anel. Isso é só ruído para a fala de vocês, então muito cuidado. A face é uma das partes do nosso corpo que é mais vista ao longo de toda a nossa vida. Então ela também é um recurso comunicativo. Ela precisa acompanhar tudo aquilo que a gente está falando. Percebam, aqui eu estou trazendo para vocês elementos que compõem a nossa comunicação. Então a comunicação não é só o que eu falo, mas também como eu falo. Então muitas vezes a gente até vê alguns influenciadores que nem falaram uma coisa tão interessante, mas o jeito que falou parece que é a coisa mais incrível do mundo. Tudo isso porque a comunicação ela tem esse poder de deixar a nossa fala, a nossa performance mágica. Então, fisgar efetivamente a atenção de quem está escutando a gente. E claro, nisso tudo, a voz ela entra como materializador dessa comunicação. Então, para a mensagem chegar em outras pessoas, a gente precisa da nossa voz. Então, ter essa fala melódica deixa o discurso muito mais atrativo. E aqui eu volto a falar do corpo. A gente falou lá em cima em relação ao posicionamento de câmera, e aqui vale falar também em relação à postura corporal. Então, não adianta nada posicionar a câmera e tá aqui, ó, todo relaxado na frente dela, sem nenhuma postura. Então, arruma, joga o ombro lá para trás, mantém cabeça e tronco alinhados para poder passar cada vez mais segurança e autoridade naquilo que vocês estão comunicando. E, claro, orquestrar todos esses elementos. Então, não basta uma coisa tá boa. Tudo tem que estar muito bom. Mas, Mirna, é muita coisa para pensar. Sim, é muita coisa para pensar. Mas, com prática, isso vai ficando cada vez mais fácil. E é importante que vocês se conectem com o público de vocês. Então, eu trouxe aqui até o exemplo de uma cliente minha, que é a Andrea. Então, toda vez que ela começa algum story, ela fala assim, fala TC! E virou quase que o bordão dela. Então, eu já sei que quando eu abrir o story da Andrea, vai estar lá, fala TC! E é muito legal, porque isso é uma forma de você gerar conexão. Então, se a gente for usar até o exemplo dos YouTubers, é a mesma coisa. Então, não sei se vocês acompanham algum, enfim. Mas todos eles têm esse bordão inicial. Eu preciso ter o meu bordão? Não, não é uma obrigatoriedade, mas é uma forma até de fixar a sua marca. Então, quem está por trás de quem fala pela Nestlé? Essa pessoa tem uma marca, tem uma identidade própria? Como é que ela comunica tudo isso? Cuidado, e aqui muito cuidado com a velocidade de fala. Não adianta correr demais, porque aí as pessoas não vão entender o que você está falando, e nem lentificar demais a sua fala, porque fica muito chato, fica maçante. Então, ninguém quer acompanhar até o final. A voz ela precisa estar clara, então sempre muito cuidado com relação ao microfone, seja com relação à gravação direto do celular, cuidado para não colocar o dedo em cima. Caso vocês também vão usar o fone de ouvido ou aquele fone que é só o plugzinho, também muito cuidado para ter certeza de que ele está captando muito bem a voz de vocês. E olhem para a câmera. Isso conecta, isso engaja, isso converte, porque é uma forma, de novo, de você gerar troca com quem está do outro lado. E aqui, claro, dicas extras, uma boa iluminação cai muito bem. Lembrando que o olho busca o belo. Então, de fato, quando a gente tem uma boa iluminação, um bom fundo, ou qualquer coisa do tipo, né, uma boa apresentação, faz com que a gente queira ficar mais tempo com aquela pessoa nas redes sociais. E, claro, não precisa parecer perfeito. No começo não vai ficar bom, e a gente nem espera que fique bom mesmo, mas é importante que tenha consistência para que fique cada vez melhor. E lembrar que os stories somem em 24 horas. Mirna, mas eu preciso gravar um vídeo. Tudo bem, use essas dicas que a gente já trouxe aqui e tenta aperfeiçoar o máximo que você conseguir. Não vai ficar bom de primeira, mas talvez de segunda fique. E aí, conforme você for fazendo, mais fluido vai ficando. Seja visto, seja ouvido, seja lembrado, porque é dessa forma que a gente constrói reputação nas redes sociais. Então, quando a gente não vê a pessoa, a gente simplesmente
esquece que ela existe. Então, quanto mais recorrência a gente tem, maiores as chances das pessoas lembrarem da gente, inclusive querer fechar negócio com a gente. A gente vai falar sobre as dicas de persuasão mais para o final da live, mas já fica aqui um primeiro gatilho para vocês prestarem atenção. Treinar a comunicação é fundamental. Isso nem precisa ser dito, porque eu já falei aqui algumas vezes, mesmo no começo da nossa live. Consumir conteúdo também é uma dica importante para a gente criar repertório. Então, quanto mais a gente consome o conteúdo de outras pessoas, maiores as chances da gente ter o nosso próprio repertório mais rico, tanto em relação ao vocabulário, quanto em relação à própria habilidade de comunicação. A nossa voz é um dos nossos ativos mais valiosos, justamente porque ela materializa a nossa comunicação. Então, tenham total cuidado com esse instrumento de trabalho de vocês. Por isso existem os fonoaudiólogos, por isso existem treinamentos específicos para a oratória. Então, caso vocês percebam que, poxa, a minha dicção não está boa, a minha velocidade de fala é muito acelerada ou muito lentificada, a minha voz é rouca, procurem ajuda. É fundamental para que isso melhore cada vez mais a performance comunicativa de vocês. Então, lembrar que o nosso resultado é proporcional à nossa habilidade de comunicar conosco e com os outros. Afinal, somos seres sociais. Então, aqui um checklist básico da comunicação, da parte verbal e da parte não verbal. Então, da parte verbal, a gente tem que prestar atenção no discurso, na voz, nas pausas e ênfases, na dicção, na velocidade de fala e na intensidade vocal, que é o volume da voz. Na parte não verbal, corpo, face e gestos. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso seguir? Vou Tudo seguindo. certíssimo, pode seguir, Mirna. Perfeito. Léo, se você quiser fazer alguma interferência, fica à vontade, tá? Vamos então para o que falar nas redes sociais. E aqui eu já vou começar com uma dica valiosíssima. A gente tem aqui um jeito Google de criar conteúdo. Tem uma metodologia chamada Hero Hub Help, que é uma ideia para você poder diversificar o conteúdo, principalmente no formato audiovisual. Então, aqui a gente tem a diferença entre tipo de conteúdo orientado para 3 objetivos específicos em relação a esse consumidor. Então, cada um deles vai variar com relação ao tipo de cliente e em cada fase desse funil de vendas, tá bom? A ideia é que esse tipo de conteúdo, né, a ideia é que esse jeito Google de criar gere 3 tipos de conteúdos diferentes e cada um deles serve para um propósito e, claro, eles juntos têm uma fórmula muito, muito, muito interessante para poder gerar cada vez mais alcance e conexão com o público de vocês e até novos prospects, então pessoas que estão vindo e que estão interessadas no produto. Vamos começar aqui por essa pirâmide. Então, na base da pirâmide, a gente tem o conteúdo Help, que é um conteúdo que ele tem a finalidade de responder às dúvidas do público. Então, é a hora que você vai educar o seu público com relação às soluções dos produtos ou dos serviços de vocês. Então, dicas, tutoriais, reviews, como fazer, são conteúdos valiosíssimos, principalmente para poder solidificar essa parte da estratégia. No meio da pirâmide, a gente tem o Hub, que é pensado para poder se aproximar à audiência. Então, é a hora que você vai construir um relacionamento duradouro com essa audiência que está consumindo o conteúdo de vocês. Então, vídeos, webinars, newsletters, podcasts, tudo isso cai muito bem. E lá no topo dessa pirâmide, a gente tem o conteúdo Hero, que é para você poder alcançar um público muito maior, tá? E aí você tem um conhecimento mais forte da marca. Então, comercial de TV, lançamento de produtos, vídeos institucionais, tudo isso são exemplos de estilos de conteúdo de Hero. Para ficar cada vez mais fácil, vamos lá, vamos entender qual que é a frequência. Então, a gente tem para o Hero baixa frequência, o foco é no público geral e o objetivo é impactar, viralizar, atrair atenção. No Hub, a gente tem uma frequência média, mas com uma periodicidade bem definida. Então, toda segunda-feira eu vou falar sobre dicas de como você tem que falar para as redes sociais, tá? E é focado nesses novos clientes, então nos prospects. Ele dá motivo para o seu usuário ou aquela pessoa que está consumindo conteúdo voltar a seguir, assinar a newsletter, enfim, acompanhar vocês nas redes sociais. Já no caso do Help, a frequência é alta,
O foco é nos clientes que já existem e o objetivo é educar a audiência sobre as soluções e os produtos que vocês oferecem. Então, a gente sabe que um domínio da comunicação vai gerar um melhor posicionamento, que vai gerar uma melhor conexão, que, por consequência, vai estreitar relacionamento, que vai gerar mais retorno, e aqui o que importa para a gente, mais riqueza. Então, o que a gente conclui em cima desse slide? Pessoas que se comunicam melhor ganham mais. E a proporção é muito simples e muito eficiente. A gente sabe que quem tem esse domínio da oratória, quem consegue falar de uma forma persuasiva, consegue converter muito mais, porque tem muito mais pessoas que confiam, acompanham, se conectam e, por consequência, compram os produtos. A gente vê exemplo disso, os influenciadores digitais hoje. E aí, como é que eu gero esse desejo das pessoas comprarem aquilo que eu estou vendendo? Vamos entender melhor. Olha essa frase que interessante. Se você faz o que todo mundo faz, quanto vale o que você faz? Se você faz o que todo mundo faz, mas de um jeito que só você faz, quanto vale o que você faz? Se você faz o que ninguém faz, quanto vale o que você faz? Fica a reflexão aí para essa sexta-feira. Vamos começar com o primeiro gatilho de persuasão? Diga-se de passagem, esse é um gatilho maravilhoso, que é um gatilho de troca social. Ou seja, é a retribuição de algo que foi concedido previamente. Então, eu dou um exemplo aqui: vender um curso e oferecer lives semanais. Por quê? Isso faz com que o cliente tenha a sensação de que ele está tendo um ganho extra em cima daquilo que ele comprou. Então, de repente, comprou um produto, ganhou o frete grátis. Sabe? Então, traz essa reciprocidade. Então, traz um sentido de cooperação por parte do outro. O segundo gatilho aqui é a coerência. Ela é uma ferramenta muito poderosa de influência social, porque é quando a gente se compromete com alguma coisa. Eu dou aqui um exemplo que é bastante comum no meu dia a dia. Então, é marcar o horário com o paciente e aguardar ele confirmar que vai ter aquele horário. Por quê? Porque isso é uma forma do paciente se comprometer com você e ter coerência com a atitude dele. Então, no caso, por exemplo, pode ser: vamos fechar o negócio hoje? Vamos esperar o cliente falar, vamos fechar o negócio. Porque isso é uma forma dele criar de vocês criarem uma influência sobre aquele cliente e, por consequência, ter uma coerência em cima da atitude dele. Terceiro gatilho, aprovação social. Então, as pessoas elas são levadas a agir de acordo com o coletivo. Quantas vezes a gente não percebeu isso? Então, alguma moda que lança, todo mundo começa a usar. Porque a gente começa a adotar os mesmos comportamentos. Então, usar depoimento. Eu vi que fulano fez, Beltrano fez, Ciclano fez. Opa, deixa eu ver. Então, deve ser bom, porque está todo mundo fazendo depoimento em cima daquele serviço. E aí a gente fica mais inclinado a contratar a marca. Gatilho 4, afeição. Então, a gente tende a aceitar a sugestão de pessoas que a gente confia, de pessoas que a gente se identifica. Então, é uma forma de você gerar conexão com o outro. Então, quando você é cordial, quando você é agradável com aquele cliente que está entrando em contato, ou na hora que você vai fazer alguma live, vai fazer alguma aparição nas redes sociais, isso faz com que as pessoas tenham uma inclinação maior a querer fechar negócio com você. Gatilho 5, autoridade. Eu adoro esse gatilho. Eu acredito que ele é um gatilho muito fácil de ser usado. Eu e o Léo usamos, inclusive, aqui no início da live com vocês, a hora que a gente estava falando dos nossos títulos, o que a gente faz. Isso faz com que vocês tenham mais atenção para aquilo que a gente está falando e validem o conteúdo que a gente vai trazer. Então, é muito poderoso. Então, usar título de especialista, se vestir de acordo com o seu cargo, mostrar os certificados, tudo isso é uma forma de você trazer esse gatilho da autoridade. E o último, mas não menos importante, inclusive bastante usado, principalmente agora, né, nessa época que vai vir a Black Friday, que é o gatilho da escassez. A gente vê mais valor nas oportunidades que estão menos disponíveis. Então, quando a gente vê vagas limitadas, desconto por tempo determinado, tudo isso faz com que a gente tenha mais inclinação a adquirir algum produto. Então, lembrando que o convencimento atrai, mas o que fideliza efetivamente é a experiência. E a experiência é aquilo que o seu cliente não consegue explicar e o concorrente não consegue copiar. Dúvida, gente? Léo, quer fazer algum comentário?
Oi, Mirna, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tive que me mudar agora e vem aquela questão do poder de adaptação, né? Porque minha internet, gente, resolveu vacilar muito agora. Eu estava procurando um ponto na casa que eu pudesse me comunicar com vocês. Aqui tá ótimo, tá? Caso você queira um feedback, tá show. Não, tá super, eu estou super acompanhando aqui. E uma coisa que eu acho legal quando a gente fala de se expressar pela marca também, né? Quando a gente pensa em gatilhos e o que a gente vai utilizar para pegar um gancho numa conversa, é sempre ter em mente como que a gente vai se posicionar em relação àquilo, né? E existem formas e formas de se posicionar em relação às coisas, né, Mirna? Com certeza. E é aquilo, não é só o que você diz, é como você diz, o que você diz. É, Então, muitas vezes a gente vê bastante pessoa, e eu até falei esse exemplo mais cedo, que fala, mas não falou nada, mas falou de um jeito tão maravilhoso, tão, nossa, mágico, que encanta. E aí faz com que a gente queira adquirir aquele produto, adquirir aquele serviço. Então, olha como a comunicação pode ser poderosa. E a gente vê isso até pelos próprios virais de TikTok, de coisas que aparecem no Twitter. Então, tudo muito na velocidade da luz, tudo muito rápido, mas o que fisga a atenção mesmo é como aquelas pessoas se apresentam. Então, hoje, a exemplo disso, né, que a gente vem falando bastante, da questão dos influenciadores, quanto a gente está tendo de recorrência, eu mesma trabalho com comunicação, sei dos gatilhos de persuasão e caio igual um pato. Toda vez que vem alguma influenciadora falar assim, você tem que comprar tal coisa, eu falo, eu vou comprar agora tal coisa. Imagina, como que eu não vou comprar? Todo mundo está comprando. Então, nós mesmos ainda, a gente entra nesse looping mesmo de gatilhos de persuasão que nos levam a adquirir determinado produto ou serviço, muito pelo encantamento que o cliente, que a pessoa que está influenciando faz no cliente. perfeito, e acho que só complementando assim que você fala, a questão da verdade, né? O que é legítimo, o que é genuíno, a gente tem sempre que valorizar as coisas que são. Não adianta fazer algo que não condiz, né, com a sua personalidade, porque as pessoas vão perceber isso, né? Cada vez mais o tribunal da internet, né? Uma coisa que a gente ouve muito falar. É muito importante estar sempre conectado, antenado com isso, né? E acima disso, Léo, eu trago até a questão da autenticidade. É você não querer parecer o que você não é, porque isso não conecta. Então, o personagem funciona para um determinado momento. Depois disso, com a recorrência, esquece. Cai naquele tribunal que você falou. Aí entra o cancelamento, entra a não conexão, a não recorrência, a não compra, a não fechar negócios. Então, tem que levar em consideração, sim, a forma como eu comunico e quanta verdade aquilo passa por meio da minha autenticidade, que eu acredito que seja a palavra da vez. A gente fala muito dessa questão, né, de ter a identidade própria, né, conseguir transparecer quem você é nas redes sociais. E aqui, pessoal, eu não estou falando de ter um único estilo para se comunicar. Acho que o Léo é exemplo disso. Ele tem vários estilos de comunicador. Tem o Léo que está aqui falando com vocês, que talvez esteja num estilo mais analítico. Tem o Léo que eu conheço fora daqui, que muitas vezes está em sessão comigo, que é um estilo mais amigável. Tem o Léo que apareceu no curso, que é um estilo mais expressivo. Tem o Léo empreendedor, que é um estilo mais controlador. Então, ele consegue transitar muito bem entre os diferentes estilos, sendo autêntico. Então, não é porque, eu sou assim, nasci assim, Gabriela. Não, tem nada disso. Eu adapto de acordo com a minha audiência e de acordo com a mensagem que eu quero passar. Então, quando eu estou tocando alguma reunião com o meu time, não é essa pessoa amigável que está falando aqui com vocês. É uma pessoa mais controladora, que precisa ser líder, que precisa dar ordem, claro, de uma forma empática, acolhedora e tudo mais, mas adaptando a comunicação para aquilo que eu espero que os meus ouvintes acatem. Então, também é um ponto importante. E isso acho que volta para o primeiro slide, acho que a gente pode ir se encaminhando assim para fechar e, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar aí para a gente vai adorar responder. É a questão da audiência, né? É sempre importante saber para quem você está falando, qual é o público, qual é o tipo de linguagem, qual é a mensagem. Tem uma técnica que tem o nome de rapport,
né? Que é uma questão de espelhar o seu interlocutor para que você consiga... Eu gosto de usar a palavra facilitar a comunicação. Né? Não é uma questão de manipular, é uma questão de facilitar. Quando a gente usa isso para o bem, a gente está facilitando e uma vez que é mais fácil, se torna mais fluido e aí entra a questão de conversão, de alcance, de engajamento. As coisas elas se tornam mais naturais. E eu vou pegar um gancho do que você falou, até para fechar lá em cima a nossa live. Você trouxe uma questão da manipulação da comunicação. E sim, a comunicação não tem que ser usada para manipular, até porque se a gente for olhar no core da assertividade, ela não tem artimanhas. Então, a assertividade é uma comunicação que ela é objetiva, ela faz essa economia de palavras, ela não tem artimanhas e ela é uma comunicação positiva, que caminha com alternativas. Então, quando eu uso a assertividade para poder me comunicar, seja nas redes sociais, seja nesse one-on-one, seja com o meu cliente, seja com o meu time, não importa. É importante que a comunicação ela não tenha essa manipulação, e sim traga verdade e autenticidade, que é o que a gente falou ao longo do nosso encontro aqui. Perfeito, perfeito. Eu acho que é sempre importante falar sobre isso, né, Mirna? Porque até no outro curso que a gente falou, questão da persuasão, né? Acho que a manipulação é uma questão que já não entra no que a gente está falando, né? A gente está falando realmente de facilitar as coisas. Exato. Mas, gente, se ninguém tem nenhuma pergunta para mandar, eu queria dizer que estamos aqui à disposição. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois por e-mail, pedir alguma consultoria, conhecer o trabalho da Mirna. Mirna, deixa o arroba aí, o site. Arroba SpeechVC. Speech, SPEECH, V de voz, C de comunicação. Pode clicar lá, seguir, ver as dicas. Vou fazer meu jabá aqui, né, Léo? A gente falou tanto de persuasão. Com certeza, com certeza. Esse é o espaço, os reclames do Plim Plim. Gostei. Depois a gente, Paloma, se puder mandar aqui para o pessoal no grupo, eu agradeço os contatos da Mirna. Mirna, obrigado mais uma vez, sempre um aprendizado. Acho que essas trocas são muito boas e com certeza ainda faremos mais dessas. Sem dúvida, Léo. Sempre um prazer, espero que o pessoal aí que conseguiu dedicar um tempinho aí na sexta-feira tenha aproveitado. E não havendo mais nada a ser dito está. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigada, Léo, pelo convite. Tamo junto nessa. Contem com a gente para o que vocês precisarem. E-mail, Instagram, enfim, LinkedIn, está disponível para isso. Aproveitem o resto de sexta-feira de vocês. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Léo, mais uma vez, muito obrigada. Conta comigo para o que você precisar. Obrigado, Mirna. Um beijo grande para ti, um bom fim de semana. Galera, um beijo para todo mundo. Obrigado. E obrigado por terem participado desse circuito de workshops aí. Espero que não apenas esse papo, mas todos os papos que rolaram até agora tenham servido de alguma forma para que vocês possam usar um novo skill, um novo conhecimento aí no dia a dia de vocês. Fechou? Maravilha. Fechou, bora! Então tá, beijo, galera. O cara acha que é o Jô Soares, né? Beijo do gordo. Beijo do gordo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.